Vamos iniciar, então, agora nosso assunto sobre noções séries. Um assunto de geometria plana do ensino médio, primeira série. Na página 147, ele vai apresentar para nós uma introdução, o que seria as noções semelhantes. Então, qualquer forma geométrica ou qualquer objeto que tenha como característica ângulos correspondentes, congruentes e lados também correspondentes proporcionais, nós dizemos que essas figuras elas são semelhantes. Os objetos aqui, eles vão diferenciar simplesmente pelos seus tamanhos, mas eles vão manter a sua forma idêntica. Um exemplo típico disso seria quando nós pegamos uma foto e nós ampliamos a foto sem perder a sua qualidade, sem perder a questão da linearidade dela, tanto de comprimento quanto largura. Então, eu mantenho uma foto semelhante. Outdoor, um exemplo disso. Então, figuras semelhantes. Então, para que figuras geométricas, planas ou objetos sejam semelhantes, são necessárias garantir duas situações. Primeiro, todos os seus ângulos correspondentes têm que ser iguais, medidas iguais. E segundo, os seus lados, os segmentos correspondentes, também têm que ser proporcionais. Se essas duas características forem satisfeitas simultaneamente, então eu estou garantindo que as figuras elas vão apresentar a mesma forma e, portanto, elas são semelhantes. No caso em que uma dessas condições não seja satisfeita, então eu perco essa questão da semelhança. Então, eu não mais posso garantir que as minhas figuras serão semelhantes. No caso dos polígonos, ele diz o seguinte, que dois polígonos com o mesmo número de lados são semelhantes quando possuem ângulos correspondentes e lados quaisquer, os segmentos também são proporcionais. Então, aqui ele cita o exemplo, no caso, do triângulo equilátero, do quadrado, do pentágono regular e de qualquer outro polígono regular. Então, novamente, vamos repetir aqui. Quais são as condições para se garantir a semelhança? Então, para garantir a semelhança, os lados, que são chamados de elementos lineares, homólogos quer dizer o quê? Iguais. Logos é o lugar que é igual, Quando ele mantém esses segmentos correspondentes proporcionais e os seus ângulos também congruentes, com a mesma medida, então eu garanto a minha condição de existência. Nesse caso, quando há condição de existência, vai existir, então, também uma razão de semelhança. A razão de semelhança é o quociente dessa proporção. Então, é essa teoria aqui que nós vamos usar para fazer os nossos cálculos, tá? Lembrando que, se a figura 1 e a figura 2 são semelhantes, a notação matemática é o tio. Esse tio quer dizer que elas são semelhantes. Que elas mantêm o mesmo aspecto, o mesmo formato, mas vamos dizer assim, com tamanhos diferentes. Vale ressaltar que as duas condições exigidas para que duas figuras sejam semelhantes devem ser satisfeitas. Se pelo menos uma delas não for satisfeita, então não vai existir a condição de semelhança. Elas não serão semelhantes, como eu já havia dito. Aí na página ainda 148, ele me dá aí dois exemplos. Então eu tenho dois retângulos e tenho dois paralelogramos. Então as figuras a seguir apresentam os retângulos ABCD e o retângulo EFGH. Além disso, tem os paralelogramos MNPQ e RSTU. Então aqui eu tenho os meus dois retângulos e aqui nós temos os nossos dois paralelogramos. Aí ele falou o seguinte, no caso dos retângulos, eu preciso verificar se existe essa razão de semelhança. Aí eu gostaria muito que vocês prestassem atenção, porque tem um erro no livro. O livro não está dizendo quais são as dimensões do quadrado. Então, ele está dito aqui na resolução
eu coloquei para vocês, que vocês verem aqui, ó, quando ele faz a comparação, segundo ele, o lado AB mede 4. Então, vocês vão consertar para mim. E o lado EF mede 2, então tá ok. Então, AB está para F. E 4 sobre 2, essa razão vai dar 2 inteiros. Ok. Depois, ele vai citar o lado BC e não me dá o valor aí. Aqui, né? Ele me dá o valor aqui, ó. Mede 6, então vou anotar ali. E o lado F mede 2. Então, o lado BC está para o lado F, assim como 6 está para 12. Simplificando aqui, eu vou ter meio. Então, eu não posso garantir, nesse caso, que esses dois retângulos são semelhantes. Então, qual seria a minha resposta? Não são semelhantes, porque as razões não são iguais. Então, essa razão aqui é diferente dessa razão aqui. Essa seria a minha resposta. Ok? Agora, e com relação aos paralelogramos? Eu nem coloquei aqui, porque está muito simples de a gente visualizar. Observe aqui, ó, ângulo A 120, ângulo B, ângulo D 160, ângulo C 110 e ângulo F 70. As medidas angulares são diferentes. Desculpe que eu esqueci de me citar aqui. Tem que variar as duas coisas, né? Aqui ele possui 4 ângulos retos e aqui 4 ângulos retos. Então, a questão angular, a característica angular, ela está satisfeita. Só não está satisfeita os lados que não são proporcionais. Aqui, a primeira característica não está satisfeita, que são os ângulos. Então, de cara, também já posso dizer que esses dois paralelogramos também não são semelhantes. Nenhum dos dois casos são semelhantes. Ele cita também o exemplo de uma transformação isométrica. Então, o que acontece aqui? Há alguns casos particulares em que a razão de semelhança é 1. Então, quando a razão de semelhança é 1, olha, se eu dividir o lado EF pelo lado BC, vai dar 12 sobre 12, vai dar 1. Se eu dividir o lado AB pelo lado FG, 20 por 20 também vai dar 1. Então, a razão de semelhança é 1. Então, nesse caso, para além de ser semelhantes, eles são idênticos. Então, eles serão congruentes. Eles só estão rotacionados, só girou a figura. A mesma coisa acontece com esse pentágono aqui. Então, isso é uma transformação isométrica. Ela mantém as mesmas medidas, ela simplesmente vai transladar ou rotacionar a imagem da minha figura. Nesse caso, elas serão, além de semelhantes, para além disso, elas serão congruentes. Agora, lá na página 150, ele cita aí o exercício resolvido número 1. Então, o que ele me diz aí? Ó? Os retângulos A, B, C e D, que é esse retângulo aqui, ó, A, B, C, D. Geralmente, esses pontos aqui, eles estão ou no sentido horário ou anti-horário, mas tudo bem. Em ordem alfabética. E o retângulo EFGH, EFGH, isso está certinho? A seguir, são semelhantes. Justifique a sua afirmação. Novamente, gostaria de chamar a atenção de vocês para a página 150, porque há erro de edição da resolução. Então, eu vou seguir a ordem que está no livro. O que o livro, o autor nos diz? Ele comparou o lado 8 com o lado 14, ou seja, o lado AB, que é o lado maior, está para o lado EH, que é esse lado maior aqui. Qual é a medida do lado AB? Ele é 8. Qual é a medida do lado EH? Que é 14. Simplificando aqui, o 2, nós teremos 4 sétimos. Pronto, agora vamos pegar os lados menores. Vamos pegar o lado AC. Observe que no livro não está assim, está errado aí a descrição. Lado AC pelo lado menor. Lado EF. Quanto mede o lado AC? Mede 4. E quanto mede o lado EF? Mede 7. Então, logo, sabendo que, já garantindo que ele possui os 4 ângulos
correspondentes congruentes, que todos medem 90, então eu posso afirmar também que, além dos ângulos, os lados possuem uma razão de proporcionalidade, que é de 4/7. Logo, o retângulo ABCD, ele é semelhante ao retângulo EFGH. Respondendo aí, exercício resolvido na página 50, número 1. Ok? Não se esqueçam de fazer, então, as correções lá, por favor. Prosseguindo, então. Prosseguindo aí, o próximo exemplo resolvido, ainda na página 150. Eu esqueci de pôr o número 2 aqui, gente, fazer o número 2. Então, exercício resolvido número 2. O que ele diz? Considere os polígonos semelhantes P1 e P2. São dois pentágonos, né? Mas não são regulares, não. Se o perímetro do pentágono P1 mede 100, qual é o perímetro do P2? Lembre-se primeiro que ele já está garantindo que eles são semelhantes. Então, seus ângulos são congruentes e seus lados correspondentes também são congruentes. Então, o que nós temos aqui? Pegando aqui primeiro a razão. Então, o lado AB, por que eu vou pegar esse lado aqui? Porque aqui tem 4 risquinhos, aqui tem 1. Então, esse lado AB está entre o ângulo de 4 risquinhos e 1 risquinho. E o lado FG também está entre o lado de 4 risquinhos e 1 risquinho. Então, o lado que eu estou olhando tem que estar entre os ângulos correspondentes congruentes. Ah, mas no retângulo você não olhou isso. Não olhei não, porque no retângulo os 4 ângulos medem 90. Então, era desnecessário. Basta ocupar lado maior com lado maior e lado menor com lado menor. Então, nós temos aqui que AB está para FG. Assim como 10 está para 5. Aí no livro, o autor achou mais fácil, não sei por qual razão, não tem problema, manter a razão inversa, lado menor para o lado maior, para o maior. Eu só vou manter aqui para não dar diferença na resolução do livro. Vocês podem acompanhar o livro aí. Então, vai dar 5, perdão, sobre 10, simplificando vai dar meio. Aqui vai dar 2. Vai dar meio. Então, o que nós vamos observar agora? Que todos esses lados aqui, então, medem a metade desse aqui. Se todos os lados desse aqui medem a metade desse aqui, então o perímetro, pela lógica, só pode ser metade. Ou eu posso usar da seguinte maneira, olha. O perímetro, que é 2P, não posso esquecer isso, né? Da figura menor, que é a figura P2, está para 100, que é a figura maior, assim como a razão de 1 para 2. Então, eu posso chamar isso aqui de x e multiplicar cruzado. X vezes 2 vai dar 2x, que é igual a 100 vezes 1, que vai dar 100. Aí o 2 está multiplicando, ele passa dividindo. Então, 100 dividido por 2 vai dar 50. Então, quer dizer que se o x era o perímetro da figura pequena, então o 2P, que é o perímetro da figura P2, é também a metade. 50. Ok, então agora fico com vocês aí os demais exercícios para estudar. Na próxima aula a gente tira as dúvidas de vocês, tá bom? Até mais.